Amém, irmãos? Nós temos falado aqui por tema e hoje nós vamos dar continuidade no tema que nós iniciamos a semana passada, que é o poder incalculável de uma arma invisível. Esse tecido aqui também ele é provisório. A nossa ideia é colocar uma televisão de 70 polegadas ali e outra de 70 polegadas ali. Vai ficar bem bonito, né? Mas por enquanto nós estamos usando assim porque nós temos esse projetor. Mas nós estamos falando sobre esse tema. A arma invisível que nós estamos falando aqui é a palavra de Deus. E domingo passado nós começamos esse tema e hoje eu quero dar continuidade nisso, contando uma história que está descrita lá no Velho Testamento, em 2 Crônicas. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, em 2 Crônicas, no capítulo 20, conta a vitória de um rei chamado Josafá. Então, Josafá era rei de Judá. Ele vai para uma guerra junto com Acabe, que é rei de Israel. A Bíblia fala assim que eles venceram essa batalha, mas o rei Acabe acabou morrendo. O Senhor, por intermédio de um homem, fala com Josafá, mostrando para Josafá que o povo de Israel estava em desobediência à vontade de Deus. Então a Bíblia mostra que eles haviam perdido o coração e dado início à adoração a imagens, a ídolos feitos por mãos de homens. Então a Bíblia conta que quando Josafá teve revelação, ele saiu por todo o território de Israel pregando a palavra de Deus e destruindo os altares estabelecidos aos ídolos. E a Bíblia diz que Deus se agrada muito de Josafá. Esse é um rei que agradou a Deus. Você sabe que esse livro, 1 Crônicas e 2 Crônicas, são histórias que já aconteceram, que estão sendo relembradas aqui, ou transpassadas para um livro, por isso que chama Crônicas. Antes de Crônicas tem 1 Reis e 2 Reis. Então, Crônicas conta a história desses reis, é um livro muito interessante. E a Bíblia mostra para nós que Josafá agradou ao Senhor. E eu queria ler uma história de uma batalha que Josafá teve de enfrentar. Inclusive uma batalha muito difícil, porque se juntaram dois povos inimigos contra Israel, que eram os Moabitas e os Amonitas. Então eram os descendentes de Moabe e os descendentes de Amon. E a Bíblia fala assim que era um exército enorme. É engraçado porque a Bíblia não fala o número de soldados. Ela não descreve o número do exército, ela diz só que era apenas enorme. Mas a Bíblia tem o costume, o hábito de descrever tudo que é número. Quando ela diz que é enorme, é porque é impossível de ser contado. Praticamente isso. E a Bíblia diz que esses dois se ajuntaram e se juntaram um terceiro ainda, para vir contra Israel, que estava sendo liderado por Josafá. Então Josafá fica com muito medo e a Bíblia diz que ele vai orar. E quando ele vai orar, Deus dá para ele uma direção. E eu quero mostrar alguns pontos desse capítulo 20 aqui, que Deus falou muito no meu coração, e eu queria que Deus falasse no seu coração também. Então eu quero que você abra o seu entendimento e que você ouça tudo que eu falar aqui, e você não usa uma pá, usa uma enxada. Já ouviu essa expressão? Você sabe que a pá a gente joga para o lado, né? A enxada a gente puxa para a gente. Então você vai puxar e você vai entender o que Deus quer falar com você. Amém? Então lá no capítulo 20, versículo 1, fala assim: depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, que é um terceiro povo, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Gedi. Com grande medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se nas assembleias de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou. Então, o que mostra aqui para nós? O primeiro detalhe que eu quero mostrar para você aqui
é que a Bíblia descreve que ele sentiu grande medo. Não é pouco medo não, é muito medo. Ele ficou quase que apavorado. E é interessante que a Bíblia diz assim, que quando ele ficou com grande medo, Josafá decidiu consultar o Senhor. Você sabe que o medo é um guia. O medo é um guia. Que ele pode tanto te levar para o Senhor, como ele pode não te levar para o Senhor. Você sabe que o grande problema não é sentir medo. O grande problema é se acovardar. Você sabe que constantemente, ou por algumas vezes, quando eu mudei para cá, eu senti medo. Medo de a igreja não ter irmãos, medo de ser abandonado pelos que vieram de São Paulo, medo de não ter os meus pais aqui para me ajudar, mas em nenhum momento eu me acovardei. Você sabe que o medo, ele sempre vai vir. A questão é o que é que você faz com o medo que você sente. Quando você sente medo da vida que você está vivendo, do lugar que você mora, de situações que você tem que reverter, de ocasiões que você tem que ir até uma pessoa, de pedir perdão para ela, de resolver um problema que está passado, de conversar com uma liderança, de abrir o coração, tudo bem, você sente medo, mas o que você faz com esse medo? A Bíblia diz assim que Josafá estava correndo um risco de vida, e não só a vida dele, mas a vida de toda a equipe dele, de todo o povo que ele liderava. Então a Bíblia diz assim que quando ele sentiu grande medo, ele foi para o Senhor. Quando você sente um grande medo, o que é que você faz? Porque o medo pode ser um guia, que pode te levar para o Senhor, como pode te levar para a prostituição. O medo pode ser um guia, que te leva para o Senhor, ou que te leva para as drogas. O medo pode ser um guia que te leva para Cristo ou que te leva para longe de Cristo. Quem define isso é você. E a Bíblia mostra para nós, então, que Josafá foi orar. Eu não vou ler toda a oração dele começa no versículo 6 e acaba no versículo 12. Eu vou ler só o finalzinho da oração. O começo da oração dele, ele lembra o Senhor. Fala, Senhor, nós somos o teu povo. Agora está vindo um grande exército, incontável para nos destruir. Lembra, Senhor, das promessas que o Senhor fez para os nossos antepassados. O Senhor disse que entregaria todo o território nas nossas mãos, mas agora tem praticamente 3 exércitos vindo contra nós. Nós não temos número suficiente de soldados para vencer essa batalha. E eu gostei muito a partir do versículo 10, e esse eu vou ler para você. Diz assim: mas agora aí está os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Agora olha esse finalzinho. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha, esse final da oração é uma aula. É uma aula. Porque ele está com muito medo. Ele olha para o exército dele, ele olha para o que ele tem, ele olha para o escudo que ele tem, ele olha para as armas que ele tem, ele olha para o exército que ele tem, e ele vê que o que ele tem não é o suficiente para vencer o exército inimigo. Você sabe que isso acontece com a gente também. Quando você chega na sua casa e você entra lá no aplicativo do Bradesco, você entra na sua conta poupança, na sua conta corrente, na sua conta jurídica, e na segunda-feira está vindo um exército contra você de contas para pagar, e você olha e fala assim, nossa, com essas ferramentas eu não consigo pagar, com o que eu tenho não dá para pagar, eu preciso enxugar dívidas, gastos, custos, eu preciso resolver isso. Inclusive quero abrir um parênteses aqui. Se você passa por isso, a partir de sexta-feira agora, dia 8, nós começamos aqui um seminário falando sobre 8 códigos que fizeram com que os judeus, que é o povo da Bíblia, enriquecesse.
Se você quer resolver a sua vida financeira, você precisa ouvir o que nós temos para falar aqui. Durante o mês de novembro todo, 4 sextas-feiras, nós vamos estar falando sobre esse tema. E cada sexta-feira nós vamos dar 2 códigos para você. São códigos que os judeus usaram. Mais de 50% da fortuna mundial está na mão desse povo aqui que nós estamos lendo. Até hoje. Sabia disso ou não? Até hoje, mais de 50% da riqueza do mundo. O resto da riqueza do mundo está dividido entre os outros povos, mas mais da metade está na mão dos judeus. Por que isso é assim? Porque eles têm códigos. Códigos que muitas vezes você não tem. Por isso que você não desfruta do que Deus tem para você. Então, se você quer descobrir, você tem que vir aqui sexta. Não tem custo. O custo vai ser só você querer aprender. Amém, irmãos? Então você olha e você vê um exército ali, o que você faz? Como que você resolve isso? Você sai brigando com seu marido, brigando com a esposa, já defini, esse dinheiro do dízimo aqui nós vamos pagar o carro. Não vou dar dízimo, coisa nenhuma. Como que eu vou dar dízimo? Como que eu vou separar a oferta? Como que eu vou resolver isso? Não dá, eu preciso pagar as contas. Olha, o que ele tinha era insuficiente. Talvez o que você tenha é insuficiente. O que você tem na sua célula é insuficiente para multiplicar. O que você tem no seu casamento é insuficiente para que ele se mantenha de pé. Mas a Bíblia mostra aqui a mesma situação. Josafá tinha um exército, Josafá tinha equipamentos, Josafá tinha armas insuficiente para vencer esse exército. Mas o que ele diz aqui? Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos vão voltar para o Senhor. Olha que interessante, quando você não sabe o que fazer, sabe o que você tem que fazer? Voltar os olhos para o Senhor. Só que o contrário disso também é verdade. Quando eu sei o que fazer, dificilmente eu volto os olhos para o Senhor, porque não precisa. Eu sei o que fazer. Se eu sei o que fazer, para que eu vou para os pés do Senhor? Eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer com a igreja que eu estou à frente. Para que eu vou aos pés do Senhor? Tem vindo irmãos lá do bairro SIC, lá do bairro Tatuquara, lá de... Ah, não, mas eu sei o que fazer. Mentira, eu não sei o que fazer. Eu tenho que ir para os pés do Senhor. Se você sabe o que fazer, você não vai para os pés. Se o que você tem na sua conta é o suficiente para você pagar suas contas, você não vai para os pés do Senhor. É por isso que, ocasionalmente, o Senhor deixará faltar para você ir para os pés dele. Está entendendo o que eu quero dizer? Que nós precisamos estabelecer um relacionamento com o Senhor. Você não vai ver a sua vida sendo alterada só vindo no culto no domingo, irmão. Você não vai ver a sua realidade sendo alterada só vindo no domingo e ouvindo o pastor pregar. Aqui tem tudo que você precisa saber. Tudo que você precisa saber está aqui. Mas é preciso gastar tempo com isso. É preciso gastar tempo aos pés do Senhor. A Bíblia diz que ele estava apavorado com muito medo. Ele não foi para pornografia. Porque esse é um grande escape dos homens, sabia? É um grande escape dos homens. Homem, quando está com problema, vai pender para prostituição. Por que você acha que tem tanta gente, tanto casamento destruído, tanto homem rico que perdeu tudo que tinha? Por quê? Porque está sob pressão. Quando está sob pressão, a revista pornográfica resolve, o celular resolve, a masturbação resolve. A mulher, quando está sob pressão e não vai para os pés do Senhor, para onde que ela vai? Ela entra num casulo e ela não abre a boca, ela chora, sem ninguém ver. Emagrece, não tem mais vontade de arrumar o cabelo, não tem mais vontade de se maquiar, entra num buraco, coloca a culpa no marido, porque você não me ouve, porque você... Só que o problema não é o marido, o problema é que você não está indo para os pés. Quem vai para os pés resolve o problema. Quem vai para os pés, mesmo sem saber como vai resolver, olha para o Senhor. A Bíblia, o salmista já dizia: levantarei os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Olha, levanta os seus olhos, olha para o Senhor, porque é de lá que vem o socorro. É interessante que a Bíblia diz que ele convocou um jejum e oração. E ele vai e cai de joelho na frente dos irmãos. Quando você cai de joelho, os seus olhos estão para baixo, você não está em posição de luta fisicamente, mas o seu espírito está. Por isso, irmão,
estabeleça uma rotina de relacionamento com Deus. Estabeleça uma rotina de oração. Cristianismo não é religião. Cristianismo é você ser como Cristo. Você sabe que domingo que vem eu pretendo falar sobre isso, eu já vou te dar um spoiler aqui. Lá em Lucas, no capítulo 4, se eu não me engano, 3 ou 4, a Bíblia fala assim que o diabo apareceu para Jesus para tentá-lo. Lembra disso? Transformar a pedra em pão, pular do alto pináculo, né? Depois ele falou assim, ó, tudo que eu tenho eu posso te dar, se você se prostrar diante de mim. Foram essas 3 propostas, não foram? Sim ou não? Os irmãos da Bíblia aí, me ajudam. Sabe como que Jesus venceu cada uma das propostas? Não foi dizendo assim, meu pai me falou, Deus falou comigo, eu não posso fazer isso. Não, porque estou em jejum e você não me vencerás. Sabe como ele venceu as 3? Está escrito. Está escrito. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós não somos os homens da religião, nós somos os homens de Cristo, mulheres de Cristo. Você precisa conhecer o que você fala. Olha, o texto continua e não é aqui que eu quero parar, não. Só quero mostrar para você que quando você não sabe o que fazer, o melhor lugar é voltar os olhos para Cristo. Porque quando você não sabe o que fazer, o melhor lugar para sua mente é voltar os olhos para o problema. É focar no problema, é assim ou não é? Quando você está com um problema, você foca no problema. Então seus olhos vão para o problema. Seus olhos estão o tempo inteiro pensando só o pior. É ou não é? O tempo inteiro você está pensando o pior. As mães que têm filhos adolescentes jovens, atrasou para chegar. Você pensa que ele está evangelizando, que ele está pregando? O que você pensa? O carro bateu, aquele sem vergonha, estava correndo demais. Meu Deus, liga, cadê esse menino? Onde que ele está? Por quê? Porque essa é a nossa mente. É assim que funciona. O marido demorou para chegar do trabalho. A esposa não pensa assim, acho que ele passou numa floricultura, vai trazer um buquê para mim. Passou no shopping, vai me trazer um presente. O que você pensa? Aquele cafajeste, cachorro. Tá com outra. Não, quando chegar aqui eu quero ver se não vai ter cabelo pendurado no colarinho da camisa. Aí o marido chega felizão, ela fala, onde você estava? Não, atrasou. Atrasou Você pensa que eu não sei, né? Tá escrito o quê aqui? Trouxa? Não é desse jeito? É assim que funciona. Por quê? Porque essa é a nossa mente. Por isso que você não pode servir a Deus com a mente. Você tem que servir a Deus com o seu espírito. Você tem que servir a Deus baseado na fé. Porque ainda que a minha carne não queira, eu vou fazer o que a minha fé diz que é para mim fazer. Mas aqui não é o foco. O foco está lá no versículo 15, eu vou ler do 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. É interessante porque mulher grávida, mulher com filhinho novinho, falta no culto, para faltar na célula é um pisco. Calma as mulheres aí, tá? Fica tranquila que eu também, eu sei, calma, fica tranquila. Aqui os homens também. O que aconteceu? Ei, rapaz, deixa eu te falar, você nem vai acreditar. Tava vindo, assim, ó, pus a roupa. Quando começa assim, eu já me preparo. Ih, vai vir com... Não, pastor, passei gel assim, a hora que eu fui sair, negócio, nossa. Você vê que a Bíblia fala assim, todos os homens de Judá, com mulher, filho, e a Bíblia é engraçada, que ela faz questão de falar com criança de colo. Por que ela cita com criança de colo? Porque mulher com criança de colo falta em tudo. Mas agora está correndo risco de vida. Está vindo 3 exércitos contra. Mas nem que seja com dor de cabeça, com ânsia de vômito, com piriri, com TPM, com raiva. Vai todo mundo para onde? Para os pés. Reuniu todo mundo, criança de colo, as crianças choravam, era oração, não era choro. Sabe por quê? Porque quando a coisa está ruim, meu amigo, você só pensa em uma coisa: Cristo. É Ele que pode te resolver o problema. Mas quando as coisas estão boas, você acha que essa mulher com criança de colo ia para o culto? Você acha que ia reunir? Se todos os homens de Judá, todos,
não tinha futebol, não tinha calor, não tinha preguiça. Por quê? Porque está correndo risco de vida. Você vê que é interessante, ser humano é uma coisa, não é? Desse jeito? Mas olha, continua. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Você vê um versículo inteiro para falar quem é o homem. Por que você acha que leva todo esse tempo? Que é alguém importante. Se fosse qualquer um, falava assim, aí veio João. Mas aqui dá todo o pedigree do homem. Só para mostrar que ele é levita, que ele é importante. Aí olha o versículo 15. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor. Você vê que é interessante que ele fala aqui, ó, escutem, mas não é para escutar ele, é para escutar o Senhor. Sabe qual que é muitas vezes a raiz do seu problema? Que você escuta a sua própria mente, você escuta o seu marido, você escuta a Fátima Bernardes, você escuta o Ratinho, você escuta o Datena, você escuta o Bolsonaro, você escuta os defensores do ex-presidente e atual presidiário Lula. Você escuta todos, mas você não escuta o Senhor. Ele fala, escutem! Depois de toda a apresentação, eu pensaria, não, quem que é esse homem que vai falar? Filho de Bezalel, neto de Eliel, trineto de Estalim, e vai, agora esse homem vai falar. A hora que ele fala o quê? Escuta o Senhor. Homens de Deus não precisam ser escutados, homens de Deus levam as pessoas a ouvir o Senhor. O papel do líder de célula é levar as pessoas a ouvir o Senhor. O papel do pastor é levar as pessoas a ouvir o Senhor. Esse é o papel da igreja de Cristo. Nós não estamos aqui para defender política ou para defender pensamento. Nós estamos aqui para defender a palavra do Senhor. Se você não conhece a palavra do Senhor, você vai defender o quê? Como que você vai defender? Então ele diz aqui, ó, escutem a palavra do Senhor. Você sabe que essa é a chave. Essa é a chave para a resolução desse grande problema do rei. Porque lembra, ele tem que enfrentar praticamente 3 reinos. 2 são muito grandes. Um é um pouco menor, mas são 3. Ele não tem ferramenta, ele não tem arma, ele não tem escudo, ele não tem poder humano, ele não tem estratégia de luta para vencer tudo isso. Ele vai para os pés do Senhor. Quando ele ora, o Senhor envia o quê? Uma palavra. Aí o Senhor diz, olha o que o Senhor diz. Não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Você vê que Deus não mente. Ele não diz assim, por causa desse exércitozinho, por causa desse probleminha. Não, o exército realmente é enorme. O problema realmente é enorme. O Senhor não é simplista. Não, vai resolver, fica tranquilo. Não tem gente que é assim? Você conta o seu problema, a pessoa fala... Fica tranquilo. Não, o Senhor fala, realmente, o exército é enorme, mas não desanima. Seu problema é grande, mas não desanima. Sua conta é grande, mas não desanima. Seu casamento está ruim demais, mas não desanima. A cachaça é boa e você gosta, mas não desanima, eu vou te livrar disso. Aí continua aqui, ó. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aqui a coisa já começou a melhorar. Amanhã desçam contra eles. Olha que engraçado. De quem é a batalha? 1, 2 e? Deus. Só as mulheres. De quem é a batalha? Deus. Só os homens. De quem é a batalha? Deus. Mas opa. Paz. Mas olha aqui, o que o Senhor continua dizendo? Mas amanhã desça contra eles. Se a batalha é de Deus, por que eu vou descer contra eles? De quem é a batalha? Deus. Mas o Senhor falou o quê? Desça contra eles. Sabe por quê? A batalha é do Senhor, mas a mão que Ele vai usar é a sua.
Nós falamos muito sobre descanso. E você pode se iludir e achar que descanso é ficar sentado. Descanso é ir para a batalha sabendo que a batalha não é minha. Descanso é ir enfrentar o problema sabendo que o problema não é meu. Isso que é descanso. Descanso não é não ir lutar, é ir lutar com convicção de que você já venceu. Você tem que ir, você tem que sair. Ficar chorando dentro do quarto não resolve o problema. Voltar a fumar não resolve o problema. Voltar a beber não resolve o problema. Voltar para a prostituição não resolve o problema. O problema é resolvido indo lutar. Ainda que você saiba que não é eu que vou. Ainda que eu saiba que a batalha não é minha. Aí ele continua aqui, ó. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desça contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz. E vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor, que o Senhor lhe dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Olha só, eles teriam que ir, posicionar, mas eles não lutariam. É interessante porque a batalha do Senhor, mas eles têm que ir. Só que eles não podem ir fazer o que eles acham que devem fazer. Como a batalha do Senhor, a estratégia também é do Senhor. E ainda que pareça uma loucura a estratégia do Senhor, a batalha é dele, ele está vendo de um lugar muito mais alto, então ele diz, vai, posiciona, leva a equipe de louvor, daqui a pouco nós vamos ver, posiciona cada um no seu lugar e faça o que eu mandar vocês fazer. Eu acho engraçado porque possivelmente tem alguém que tenha falado lá, é fácil falar, né? Quero ver vir descer aqui para lutar. Porque foi esse o argumento que eles usaram para pedir o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Eles falaram, nós queremos um rei, Samuel. Já tem um rei, Samuel disse, é o Senhor, Yahvé. Eles falaram, não, nós queremos um rei que vai à frente como todas as outras nações têm. Sabe o que eles estavam dizendo? Ele manda a gente lutar, mas ele nunca está com a gente aqui. O que é isso? Está errado. E sabe que o Senhor é o dono da guerra. O Senhor tem poder para vencer a sua batalha, mas você primeiro tem que levantar do seu lugar. É o famoso fator TBC. Já ouviu falar do fator TBC? Tira a bunda da cadeira. Você tem que levantar, ir para a batalha e obedecer. Ainda que pareça que o plano é ruim. Porque você vai ver que o plano aparentemente é muito ruim. Olha a continuação. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, eles partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Essa era a música que eles cantavam. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e do monte de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Eu não sei se você percebeu, olha aqui para mim. Mas sabe como que eles venceram a batalha que era praticamente impossível de ser vencida? Cantando. Eles não pegaram em uma lança, eles não pegaram em uma espada. A Bíblia diz que o pelotão da frente era a equipe de louvor. E eles não iam anunciando, como no exército, sabe aquele, como é que chama? Trompete lá, vai anunciando.
Não, eles não foram anunciando, eles foram adorando ao Senhor. Não era cânticos de guerra. Você sabe que tem isso. Não era cânticos de guerra. Não era anunciação de batalha. Eles foram para a batalha adorando ao Senhor. E a música que eles cantavam era: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Eles não tinham vencido nada. Eles não tinham visto nada. Eles não tinham percebido nada. Eles apenas estavam obedecendo. A música que eles cantavam era: dê graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles não tinham garantias de vitória. Eles tinham garantia de estar fazendo a vontade de Deus. Sabe por que muita gente desvia dos caminhos do Senhor? Porque é garantia de vitória. O Senhor não dá garantia de vitória. Ele dá garantia para aqueles que ouvem a voz do Senhor. Se todos eles morressem aqui, era a melhor morte que eles poderiam ter. Sabe por quê? Porque eles estavam debaixo da vontade do Senhor. Servir a Deus não é garantia de ter um monte de dinheiro e de não ter problema, e de não ter chateação, de não ter crises existenciais. Não! Servir ao Senhor é garantia de obedecer a uma voz que pode trazer paz no meio da guerra. Imagina esses cantores. Cantor não ia para a guerra. Cantor não pegava em arma. O cantor, eles iam tocando até o momento, depois eles recuavam e a batalha começava. Mas a Bíblia diz que esses homens não pararam de adorar o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Isso é uma questão para você aprender a louvar a Deus no culto também. Nós não louvamos a Deus, nós não temos o período de louvor só para recepcionar os irmãos para um momento da palavra. No momento do louvor nós vencemos batalhas. Se você não consegue abrir a sua boca para louvar o Senhor num culto, com som, bateria, violão, letra da música ali, um irmão cantando aqui, tocando violão, você vai adorar a Deus aonde e como? Se você acha que é perca de tempo cantar louvor, está aqui a mostra para você que não é perca de tempo. Enquanto eles cantavam, a Bíblia diz assim, que o exército de Aminon contra o exército de Amon, eles viraram um contra o outro, e eles começaram a se degladiar, e o exército de Josafá só cantava. Tem uma versão bíblica que diz assim que eles cantavam Majestade Santa. Alguém tem aí essa versão? Tem uma versão bíblica que diz assim que eles cantavam Majestade Santa. Olha que interessante, enquanto eles adoravam o Senhor tratava de guerrear lá. Quer vencer sua batalha? Vai adorar o Senhor. Vai levar os seus olhos para o Senhor. Você quer aumentar a sua fé? Volta os olhos para o Senhor. Você quer ver seu casamento restaurado? Para de brigar. Para de dar murro em ponta de faca. Dobra o seu joelho, vai orar. Adore ao Senhor, porque a Bíblia está mostrando para nós aqui que eles venceram adorando ao Senhor. Tem uma versão, acho que é a King James, que diz assim que eles foram desbaratados. Você quer ver os seus problemas sendo desbaratados, sendo destruídos? Adore ao Senhor. Ah, pastor, mas é muito simples isso. É porque o reino de Deus é simples, a gente é que complica. Porque você acha que você vai vencer os seus problemas se você fizer uma campanha de 40 dias de jejum e oração, e subir para o monte e ver galho pegando fogo. Não precisa fazer isso. Você quer ver sua vida resolvida? Olha para o Senhor, adore ao Senhor ao invés de ficar olhando para os seus problemas. A Bíblia continua dizendo aqui que foram tantos mortos que eles ficaram 3 dias saqueando os mortos com o que eles tinham nos bolsos. Vou repetir isso de novo, olha aqui para mim. Tinha tanta gente contra Josafá que todo o exército foi saquear os mortos. E eles ficaram 3 dias saqueando. E não saquearam tudo, a Bíblia diz. Sabe o que isso mostra? Problema é muito ruim, mas se o seu problema for do Senhor, o seu problema vai te dar lucro. Vou repetir de novo, e você tem que entender isso. Tinha um exército gigantesco contra Josafá, e poderia acabar com o exército dele. Poderia acabar com a história de Jerusalém.
A Bíblia diz que eles não pegaram uma lança, eles não se sujaram de sangue, eles adoraram o Senhor. E como eles adoraram o Senhor fez todo o trabalho. Depois eles tiveram só que saquear o que tinha no bolso. E eles saquearam tanto que foram 3 dias. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que o seu problema só é problema se o Senhor não estiver junto. Se o Senhor estiver junto, o seu problema é bênção para você. O seu problema se torna mantimento para você. O seu problema se torna resolução para você. Você sabe que a chave para isso, bem baixinho, irmãos, a chave para isso foi aquele irmão que, apesar de ter uma grande história familiar, ele não falou de si. Ele falou: escutem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é arma. Por mais importante que um homem pode ser, melhor é falar da palavra do Senhor do que falar de si próprio. Por mais pedigree que ele tenha, por mais que ele seja neto, bisneto, trineto de pastor, a palavra dele não é mais importante do que essa palavra. Porque a palavra de um homem importante é uma palavra importante, mas a palavra de Deus é arma. Você quer ficar com palavras importantes ou você quer ter arma? Tem muitos coaches falando palavras importantes, isso é muito bom, mas isso não resolve sua vida, porque é só palavra importante. Sabe o que resolve sua vida? Essa arma aqui, que apesar de ser invisível é poderosa. A chave é a palavra. Eu deixei para o final o primeiro versículo. Abre a sua Bíblia aí em capítulo 20, versículo 1. Quero gastar os últimos 10 minutos falando isso aqui. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Tamar. Sabe por que eu deixei isso aqui para o final? Porque a palavra veio, mas antes da palavra vir, veio cobertura. O que é isso que você está dizendo? Sabe quem que avisou Josafá que tinha um exército enorme vindo contra ele? A torre de vigia. Tinha alguém olhando por Josafá. Tinha alguém cuidando da cobertura de Josafá. Quero gastar um pouco de tempo aqui falando com você sobre a cobertura, sobre a autoridade. Aqueles homens estavam numa guarita e de longe eles viram. E eles avisaram e fez com que Josafá orasse, recebesse a palavra e fosse para a luta. Quero falar uma coisa para você. Se você não tiver cobertura, se você não tiver liderança, se você não tiver alguém falando na sua vida, se você não tiver tempo para sentar como você está fazendo aí, dificilmente você vai ter vitória como Josafá teve. Tudo isso aqui mostra que a torre de vigia estava funcionando. Os irmãos precisam saber que esse casal aqui, ó, o Gil, que é casado com a Lília, dá cobertura para a Lília. A Lília dá cobertura para o Gil. A Selma dá cobertura para o pastor Marcelo. O pastor Marcelo dá cobertura para a Selma. Torre de vigia. Isso eu estou falando dentro da sua casa. Você que é pai, você dá cobertura para os seus filhos. Se você não ensinar o seu filho, se você não tiver coragem de sentar com ele, corrigir e bater quando for preciso, e colocar um menino de castigo, colocar a menina de castigo, se você não tiver uma vara para corrigir ele, você não está sendo cobertura. O seu filho dificilmente vai ter vitórias como Josafá teve. Sabe por quê? Para ter vitória precisa ter cobertura. Eu só estou falando de dentro da sua casa. Nós podíamos falar sobre o seu trabalho, que tem uma cobertura lá também. O seu chefe é cobertura, o seu gerente é cobertura.
Se você amaldiçoa o seu chefe, você está amaldiçoando quem pode te dar cobertura. Ah, pastor, você não sabe quem é meu chefe. Não sei mesmo, mas eu sei o que a Bíblia fala sobre cobertura. Nós vivemos num tempo, eu me lembro vagamente assim, quando o Cacete Planeta começou a tirar sarro do presidente Itamar Franco, lembra? Aquele topetão que ele tinha. Bruno, não me lembro de presenciar chacotas e paródias com presidentes antes disso. Pode ter tido, mas eu não lembro. Depois, o Cacete Planeta começou a fazer a mesma coisa com o FHC. Sim ou não? Fernando Henrique Cardoso. Lula, Dilma. Hoje não existe mais o Cacete Planeta. Mas ninguém tem respeito com autoridade. O movimento de esquerda está aí para provar que o militarismo, polícia militar, eles não querem isso, é anarquia. A USP não quer policiamento dentro do campo da faculdade. Faculdade federal. Sabe por quê? Porque nós vivemos num tempo que a autoridade não tem valor. Nós vivemos num tempo que a autoridade é igual a todo mundo. O presidente é igual a todo mundo. Não é. Não é igual. É presidente. Eu não estou aqui para falar de política. Eu estou aqui para falar sobre autoridade. Não quero saber se é esquerda ou se é direita. Não é essa a minha conversa aqui. A minha conversa é que as esposas entendam que existe uma autoridade sobre o marido, o sacerdote. E se você não respeita isso, dificilmente você vai saber sobre inimigos que estão se aproximando. Eles só souberam dos inimigos porque tinha vigia. Se o seu filho não souber que tem hora para assistir, hora para dormir, que ele não pode gritar, que ele não pode xingar, que ele não pode falar o que quer, se ele não entender isso, ele não vai saber que tem inimigos vindo. Por quê? Porque ele não reconhece a torre de vigia. Você sabe que é muito difícil falar de si próprio, mas eu sou o pastor, eu preciso te ensinar sobre isso. Existem líderes de célula, que são autoridades estabelecidas. Nós temos discipuladores, que são autoridades estabelecidas. E tem pastores que são autoridades estabelecidas. Você sabe que é uma loucura essa coisa de... puxa-saquice. Não é isso que eu estou falando também não. É reconhecer e honrar autoridades. Aonde você chegar, procure saber quem é a autoridade. Isso vai trazer segurança para você. Josafá só soube que estava vindo um povo inimigo porque ele tinha cobertura. E não só tinha cobertura, ele confiava na cobertura. Ele não falou assim, mentira. Tá vindo 2 exércitos. Esses 2 exércitos aí, não acredito não. Pode continuar fazendo o que vocês estão fazendo aí, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Não, eles estão ali, eu vou ouvir o que eles estão falando. É importante você entender o princípio de autoridade e de honra. Não é bajulação. Não é dar presente caro. Não é lembrar do aniversário e mandar mensagem. Autoridade e submissão é entender que existe alguém ali que é responsável, que tem um conhecimento maior, que Deus chamou para algo mais, que Deus colocou, porque não existe autoridade que não seja estabelecida por Deus. Portanto, irmão, tenha revelação sobre isso. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na igreja, na padaria, no mercado, no banco. Procure saber quem é a autoridade. Quando você sabe quem é cobertura, a chance de você ter vitória é muito maior. Os irmãos creem nisso junto comigo? Queria que você ficasse de pé. E eu queria que, acho que os irmãos estão cantando aí Majestade Santa. Queria que você fechasse os seus olhos. A maioria dos irmãos conhece essa canção. E vamos cantar esse louvor, Majestade Santa. E quando você for cantando, entenda que você não precisa lutar, você precisa crer.
Você precisa ir para os pés do Senhor. Você precisa conhecer e saber que escutar da palavra é chave para a sua vitória. São chaves para a sua vitória. São chaves para a sua vitória. Oh, Jesus. Cante isso mais uma vez, só as vozes, Lucas, só as vozes. Declare isso. À medida que você vai cantando, veja o seu casamento sendo restaurado. À medida que você for cantando, veja suas finanças mudando de nível. À medida que você for cantando, veja o seu filho aos pés do Senhor. À medida que você for cantando, veja as vitórias do Senhor. Você não precisa pegar em armas. Você precisa crer, obedecer, entender essa verdade. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos para o céu. Diga para o Senhor: Senhor, eu reconheço que as minhas guerras são suas, Pai. Eu reconheço, Pai, que o Senhor tem poder para alterar. E diga o que você quer que seja alterado. Diga aí. Diga, fala: Senhor, eu quero que seja alterado, Pai. A forma como eu vejo a minha esposa, a forma como eu vejo o meu marido, eu quero que seja alterado, Pai, a minha história, a minha realidade, o jeito como eu lido com o meu dinheiro. Senhor Jesus, a guerra, Pai, dessa situação, diga a situação, fala: não é minha, é sua, Senhor. Eu estou nas tuas mãos e eu apenas crerei e eu verei a vitória, Senhor. Eu me nego a ficar deitado no sofá, eu vou me levantar e eu vou para a batalha, e eu sei, Pai, que quando eu for para a batalha, o Senhor cuidará de fazer um milagre. Eu não vou precisar levantar as minhas mãos, eu vou apenas ver o Senhor fazer um milagre. Eu declaro a vida de Deus sobre você, meu irmão. Eu declaro que em nome de Jesus uma postura acima do natural sobre a sua vida, e que você desfrute da bondade do Senhor. Quando você for para a batalha, já vá agradecendo, já vá agradecendo, já vá agradecendo, aleluia. Aleluia, 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 amém, glória a Deus. Vou deixar uma tarefa para você ler na sua casa, esse capítulo 20 de 2 Crônicas, e marque na sua Bíblia, seja ela eletrônica ou física, marque na sua Bíblia esses pontos que nós falamos aqui, e lembre deles no dia da batalha. Que a batalha vai vir, e você vai ser tentado a pegar em armas. Abra a mão das armas e vá para a adoração, para a oração.
Escute a palavra do Senhor. Essa foi a chave. A chave para você é a mesma hoje, não mudou. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que Josafá serviu. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que venceu 2 exércitos sem pegar em armas. Os seus problemas, eu declaro, virarão provisão. Os problemas dele, o exército que era um problema virou provisão. Vai virar provisão o seu problema. Eu declaro isso. Vai virar provisão. O seu problema vai virar provisão. Você vai testificar sobre isso e muitas pessoas reconhecerão o Senhor porque o seu problema virou provisão. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.